Olá, você que nos acompanha. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de extensão e pesquisa sobre jornalismo e cultura na vida social, feito pelo Centro de Crítica da Mídia e a pós-graduação em comunicação da PUC Minas. Meu nome é Hércio Sena e eu estou acompanhado pelo professor e pesquisador José Milton Santos. Olá, Zé! Olá, Hércio. Olá, Nara, e meus cumprimentos aos telespectadores. E também estou acompanhado pela professora e pesquisadora Nara Scabin. Olá, Nara. Olá, Hércio. Olá, Zé. Olá, pessoal de casa. Muito bom estar aqui com vocês de novo. No nosso programa inédito, abordaremos uma questão atual do debate público: o pobre de direita. Além de memes que circulam nas plataformas sociais, essa questão também está presente no debate acadêmico, na mídia e, claro, nos embates políticos do nosso tempo. O programa de hoje trará algumas dessas reverberações para o debate em nossa bancada. Bem, Zé, então, começando aí esse primeiro programa inédito de 2025, como tem sido a representação acadêmica e também literária sobre a pobreza no Brasil? Hércio, são muitas obras, principalmente as obras de ficção que começaram praticamente no século XIX. Eu selecionei alguns clássicos, por exemplo, O Cortiço, de Luiz Azevedo, de 1890, que trata da vida num conjunto de habitação popular. E ele é do gênero naturalista realista, né? Então ele procura, né, ser o mais fiel possível aos fatos, aos acontecimentos. O segundo livro é o 15, de 1930, da Raquel de Queiroz, que trata da vida das pessoas pobres na seca, né? E também tratando, já agora, de retirantes, tem o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né? Que é um livro clássico, é obra-prima do Graciliano e uma das obras-primas da literatura brasileira, né? Conta a vida de uma família de retirantes, acompanhado por uma cadelinha, a Baleia. E os meninos não têm nome, é o menino mais novo, o menino mais velho, né? E nós vamos perceber, né, que a humanidade, mesmo durante aquela situação de miserabilidade, a humanidade, né, quando a cadelinha, Baleia, morre, o menino mais novo fica repetindo o nome dela para ver se o nome se transformava novamente na cachorrinha. Tem o livro também, já clássico, de Capitães da Areia, do Jorge Amado, que trata principalmente de menores abandonados, né? E temos Malagueta, Peruso e Bacanaço, do jornalista João Antônio, lançado em 63, né? Que toda a obra do João Antônio, realmente, ela está calcada nos oprimidos, nos empobrecidos, né? E temos, por exemplo, no teatro, a obra-prima do Plínio Marcos, Navalha na Carne, de 1969, que vai... uma trama, né, uma peça de teatro onde as principais personagens são uma prostituta, um homossexual e um cafetão. Né? E nós temos, assim, que a produção acadêmica ela é mais tardia. Nós temos, no século XX, a produção do movimento anarco-sindicalista, né, que publicou jornais e livros. Temos as primeiras publicações do Partido Comunista do Brasil, criado em 1922, né? E temos também uma certa, né, publicação, mas que só vai se consolidar com a criação das universidades. A universidade no Brasil é criada tardiamente, né? Enquanto nos países de colonização espanhola a universidade é criada no século XVI, no Brasil é criada no século XX por um motivo prosaico, para dar o título de doutor honoris causa aos reis da Bélgica, né? Mas foi criado em 22, mas só instalado em 27, hoje é o UFRJ.
Mas com a criação dos programas de pós-graduação, do mestrado, aí o número de obras no campo da política, da economia, da sociologia, que vai privilegiar, né, os empobrecidos, vai ser muito grande. Mas vamos pegar 3 clássicos, né? Vamos pegar 3 clássicos, que o primeiro, né, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha era primeiro-tenente do Exército, engenheiro e jornalista do Estado de São Paulo. Então ele vai para Canudos, né, quando o Exército está, né, com aquelas várias expedições, invadindo e destruindo Canudos. O Euclides da Cunha, nas horas vagas, né, ele estava lá construindo pontes, ele vai fazer uma série de reportagens que vão ser publicadas no Estado de São Paulo e, posteriormente, em 1902, consolidada num dos maiores clássicos da literatura brasileira, o livro-reportagem Os Sertões, que é dividido numa primeira parte, a terra, na segunda, o homem, e na terceira, a luta. É claro que dentro dos horizontes da antropologia, da sociologia, da geologia da época, né, que são horizontes bastante limitados, mas isso não invalida a sua análise, né? Sim. Só pegando aí, o Zé deu uma boa introdução sobre a literatura, você também tem um trabalho onde você resgata essas personagens vítimas da pobreza, seja das mulheres da periferia, né, e que inclusive foi foco de debate outro dia nosso aqui, né? Você podia trazer um pouco disso também, já que a gente está introduzindo esse tema, como que a pobreza entra no debate político, acadêmico e cultural brasileiro. É um bacana, Hércio. O Zé deu uma aula aqui já, né? Eu acho que já deu um ótimo panorama. É o que a gente vê, mais especificamente, né, Hércio, no audiovisual, e na produção jornalística recente, de caráter também, né, inclusive audiovisual, é um ciclo de representação das periferias urbanas, que em grande parte dessas representações da pobreza que o Zé trouxe, a gente não tem o espaço da periferia urbana. A gente tem uma pobreza rural, a gente tem a pobreza dos retirantes, a gente tem um outro tipo de pobreza que não é essa da favela, das periferias, né? Claro que a gente tem, ao longo do século XX, no audiovisual, no cinema, alguns exemplos de obras, por exemplo, o cinema do Nelson Pereira dos Santos, né, que tem filmes Rio 40 Graus, né, filmes, clássicos, né, e muito importantes no cinema brasileiro, que mostram ali a favela, mas ainda numa chave um tanto quanto idealizada, com um certo distanciamento desse popular urbano, né? Esse popular urbano, de modo geral, foi muito mais esquecido do que um popular rural, né? Nessas representações culturais e artísticas, né? Agora, no final do século XX, virada para o século XXI, a gente tem um ciclo de produções audiovisuais que retomam a época do filme Cidade de Deus, por exemplo, da série Cidade dos Homens, né? E aí já é um momento em que essa periferia vai ser representada, a pobreza vai ser abundantemente representada, mas numa chave, muitas vezes, atrelada ao crime organizado, né, um olhar um pouco de fora sobre essa pobreza urbana. Claro que também nessa época a gente tem um outro olhar que é muito mais próximo dessa periferia urbana, que é o olhar da cultura hip hop, por exemplo, do rap, né? Final do século XX, início do século XXI, a gente tem toda uma produção bastante rica nesse sentido. Na verdade, nos anos 80, 90, a gente tem o grupo de rap Racionais MCs, né, que produziram algumas das representações mais importantes dessa pobreza urbana, ali no caso de São Paulo. E isso ajuda a sedimentar o terreno para esses veículos jornalísticos que a gente chama de jornalismo periférico, que são um pouquinho mais recentes, mas que propõem fazer uma representação jornalística de dentro. Jornalistas da periferia falando sobre a periferia. Ótimo. Bom, a gente vai agora, então, trazer, Zé, tem uma pergunta aí da estudante de jornalismo, Letícia Torres, feita para você. Olá, eu me chamo Letícia Torres, eu sou estudante de jornalismo do 6º período do Campus Lourdes e eu gostaria de perguntar ao professor José Milton quais causas que o senhor acha que levam a uma pessoa de classe mais baixa a aderir a discursos de direita e como que o jornalismo participa desse processo. Ela já está entrando até no nosso tema, né? Vamos lá. Exatamente. Letícia, essa é uma ótima questão, né? O que leva os oprimidos a ficarem a favor do opressor, né?
Marx e Engels já afirmavam no século XIX que as ideias dominantes de uma sociedade são as ideias da classe dominante. Depois, o filósofo italiano Antonio Gramsci vai refinar um pouco isso ao trabalhar com o conceito de hegemonia. Então, aquelas classes que detêm o controle dos órgãos de formação de consciência, a mídia, as editoras, as escolas, normalmente vão ser predominantes nessa sociedade. Nós, por exemplo, podemos perceber claramente como que a grande imprensa comercial ela subestima. Quando, por exemplo, os moradores da periferia são reprimidos e assassinados, isso não tem a mesma cobertura quando alguém da classe média ou da elite sofre algum tipo de violência policial. Então a gente pode dizer o seguinte, a formação de consciência, ou seja, a disseminação dessa ideologia do dominador é que faz com que o oprimido se considere ele mesmo responsável pela sua própria opressão. Bom, nós vamos retomar esse debate daqui a pouco, mas agora a gente vai para o intervalo e no segundo bloco seguiremos com o nosso debate. Voltamos ao nosso diálogo sobre o debate entre os pobres de direita com os professores José Milton Santos e Nara Scabim. Bem, Nara, nós, dentro dessa discussão que a gente está fazendo, o Zé fez aí uma introdução sobre a questão da literatura e a presença da pobreza nesse debate, você falou aí da presença das periferias, e a gente também trouxe uma discussão importante que é do livro do Gessé de Souza sobre o pobre de direita, para a gente pensar sobre esse debate aqui no nosso programa. Né? Pois é, nós lemos, né? Todos nós lemos o livro aqui para o nosso debate, para o programa. Acho que a gente podia começar essa conversa, Hércio, com você falando sobre, explicando um pouquinho, né? Retomando qual que é o movimento intelectual, teórico, a discussão, né? Assim, o grande argumento ali, né? Que o autor propõe nessa obra. O interessante dessa discussão, Zé e Nara, é que muito diferente do que o título possa sugerir, o livro não traz um julgamento das pessoas empobrecidas. Não é o ponto da discussão que o autor Gessé Souza propõe, né? Na realidade, ele vai fazer um trabalho compreensivo sobre as razões das pessoas empobrecidas terem um comportamento mais identificado com esse espectro político da direita brasileira, né? Mas não só da direita brasileira no Brasil, mas da direita no mundo inteiro. Ela tem uma parte substancial de seguidores entre as populações empobrecidas. E isso tem a ver também com a ascensão do neoliberalismo no mundo, né? Os interesses, principalmente dos setores do capital financeiro, que emergiram aí a partir da queda do Muro de Berlim, né? A partir da antiga bipolarização do mundo, eles tiveram uma tentativa muito forte no campo ideológico de isolar e de enfraquecer todos os sistemas de proteção das pessoas empobrecidas. Sindicatos, né? Associações de trabalhadores, né? Os anos 90 foram pródigos na tentativa de derrotar de vez, inclusive no Brasil, o movimento sindical, o movimento de defesa dos trabalhadores, as suas associações representativas. E aí a ideia básica que o Gessé vai trabalhar é o seguinte, olha, é preciso provar para essas pessoas que a humilhação que elas sofrem e a situação de pobreza é um produto da própria ação delas no mundo e não de um sistema que as coloca nesse lugar.
E aí, por que então, Hércio, que essa pregação da direita, né, das pautas da direita, vai encontrar terreno fértil nessa população empobrecida, claro, né, a partir dessa culpabilização das pessoas pela própria pobreza? O que no fundo, está em jogo aí, né? É curioso, né, e até é paradoxal essa questão, porque são exatamente as pessoas que vão ser mais vítimas da pobreza que vão apoiar essas ideias que, na realidade, são contra os interesses dela. Evidentemente, essa explicação, ela não está dentro de uma racionalidade economicista como o Gessé vai apontar. O que ele está chamando dessa racionalidade, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, não são apenas os fatores econômicos que movem as pessoas e as suas ações no mundo. E aí ele vai fazer uma discussão que está em Hegel, que está em George Mead, que é a discussão do reconhecimento. E mais recentemente, tem o Charles Taylor também, Honneth, né, que vai inclusive trabalhar com a teoria do reconhecimento, e ele vai dizer o seguinte, olha, para que a pessoa tenha o reconhecimento, ela precisa de 3 padrões que são fundamentais. O primeiro, que é das relações afetivas primárias que constituem o indivíduo, ele precisa de ser amado no interior da sua família, precisa de ter esse afeto para que ele também tenha forças para constituir o seu próprio reconhecimento no mundo. A sua autoestima, né? O seu bem-estar, os seus valores. Uhum. Um segundo elemento é o próprio reconhecimento jurídico, que é a ideia de que o sujeito ele é igual perante aos outros, que você está numa sociedade onde todos devem ser tratados de uma maneira igual. E a lei que garante isso. E a lei garantiria isso. E um terceiro elemento seria o assentimento solidário. O que é esse assentimento solidário? É quando você se reúne com os seus iguais para exigir as condições do seu próprio reconhecimento. Então, o que o Gessé vai fazer nesse livro? Ele vai se apoiar nessas ideias que fundamentam e sustentam os padrões de reconhecimento para dizer o seguinte, olha, o que as pessoas querem na sociedade, para elas agirem, para elas pensarem, é sobretudo reconhecimento. Então, não é um fator determinante, não é a questão econômica, mas o reconhecimento que ele vai ter na sociedade. Então, se você tem uma sociedade muito marcada por desigualdade, tem pessoas muito empobrecidas e, evidentemente, até vistas com o estigma da criminalidade, se eu sou um pobre, decente e honesto, eu vou ter um reconhecimento maior do que aqueles que estão pior do que eu nesse tipo de sociedade. E é isso que passa a ser um valor para explicar essa identificação, onde você tem uma pregação de um inimigo que é muito pior, que é o pobre criminoso, né? Então, aqueles que se diferenciam dele vão ter um reconhecimento para agir nessa sociedade, e os discursos da extrema-direita acabam sendo dirigidos para esse tipo de pessoa. O pobre criminoso, mas também o pobre LGBT, muitas vezes, né, as mulheres, quer dizer, qualquer setor que seja visto como inferiorizado. Como inferiorizado, né? Como um sujeito não digno de reconhecimento. E aí isso quer dizer, então, acho que você já falou um pouquinho que a determinação econômica vai ter um peso muito menor, né, no livro do Gessé. É isso mesmo, Zé, a questão econômica ali, ela está um pouco mais apagada, né, do que essas questões morais. Sim. Na verdade, Gessé Souza, ele parte do pensamento de Max Weber. Ele não é um marxista. Pelo contrário, ele até combate essas explicações economicistas nas suas obras. Não que o Marx seja economicista, né? Não, mas ele está falando, por exemplo, de um certo pensamento marxista vulgar que é economicista, não se trata propriamente de Marx, né? Mas o que o Gessé faz ao ressaltar os fatores culturais, os valores, na verdade é um complemento, é um outro lado dessa situação dos empobrecidos, né? Que não são apenas vítimas dessa opressão econômica, mas são também e principalmente vítimas dessa opressão ideológica. Então, Nara, só complementando aí essa ideia que o Zé acabou de colocar, é o seguinte,
a economia moderna também, ela reivindica uma certa neutralidade técnica. É aquilo que também a gente já debateu aqui algumas vezes, né? É como se aquele discurso fosse acima dos demais. Não se está fazendo política quando se fala em economia, né? Então, isso faz com que essa determinação econômica, ela também sustente discursos tanto à esquerda quanto à direita. E toda vez que a gente tem um sistema onde você tem que legitimar um tipo de opressão que é injusta, o trabalho principal da classe dominante é convencer que essas relações injustas são determinantes, são naturais, né? E que, portanto, devem prevalecer acima da vontade, dos desejos e da própria ação das pessoas, porque torna-se quase que uma situação inelutável, né? Então, eu acho que essas questões trazidas para esse debate, né, elas são fundamentais para mostrar que a economia, quando ela vai predominar no sentido de produzir essas desigualdades, ela também não vai ser vista, né, como o principal problema da sociedade, né? E aí surge, então, essa experiência de uma humilhação cotidiana, né, que o Gessé destaca muito no livro dele, né, como fonte desse atrelamento, né, das classes empobrecidas aos discursos de direita, porque já que é uma humilhação diária, eles vão buscar um discurso que ofereça ali alguma perspectiva de reconhecimento. Qual que é o peso, então, Hércio, do racismo, dos 350 anos que a gente tem, né, de legado, de herança da escravidão e de racismo no Brasil, nessa discussão que o Gessé faz? Esse é um ponto importante, né, no livro. Sim, sim. E essa é uma discussão que, inclusive, ela é uma discussão muito criticada também no trabalho do Gessé. É um valor desse livro dele, mas é também um ponto em que ele é mais criticado. Ele retoma o pensamento do Sérgio Buarque de Holanda e ele vai falar que o racismo é um grande problema do Brasil, né? E que ele é fruto de 350 anos de escravidão que o nosso país teve. Só que esse racismo, na medida em que se fala, se tornou na esfera pública, né, que essa relação entre os brasileiros se tornou cordial, né? Há um mito da cordialidade em torno dessas relações, ele mostra que isso é uma tentativa de negar a própria racialidade que marca as relações na sociedade brasileira. E aí ele vai colocar a seguinte questão: olha, se mascara então o racismo contra essa parcela da população majoritariamente negra ou parda, né, como se fosse um racismo regional. E aí ele, inclusive, ele critica o seguinte: olha, ninguém é contra uma pessoa porque ela nasceu num determinado lugar, mas da forma com que o Brasil, inclusive, fez a ocupação do seu território, isso vai ficar facilitado. E ele traz aqui um dado que é interessante. Ele vai dizer o seguinte: olha, o Brasil é dividido entre uma população majoritariamente branca e que 72% dela está no sul do Brasil. De São Paulo para baixo. Isso, de São Paulo para baixo. E 58% dela está em São Paulo. E 75% da população negra e mestiça do Brasil está de São Paulo para cima, incluindo Minas Gerais. Então, com essa configuração, você tem mais ou menos um quadro que facilita você dizer. Então, no Nordeste, você tem a população que não é menos apta ao trabalho. E quando não a gente sabe votar, não sabe corrupta, vota em corruptos. Exatamente. Então, e o Sul seria o lugar virtuoso, né, pensado como, de fato, os pobres, vamos dizer, entre aspas, dignos do Brasil estariam. Então, ele mostra mais ou menos essa configuração, mas ele diz o seguinte: olha, isso aqui se apoia também num trabalho anterior, que foi esse de mascarar e dizer que a racialidade e a desigualdade racial produzida no Brasil, inclusive com esse tempo enorme de escravidão, ela não existe e ela foi superada, né? Então ele acredita isso, né, de uma maneira muito crítica ao trabalho do Sérgio Buarque de Holanda, inclusive.
No né? século XX, né? Isso, Década exato. de 1900. Que fundamentou e vai dizer o seguinte, olha, como intelectual respeitado que foi, ele inclusive deu subsídios para que essa discussão fosse feita por artistas intelectuais, né? E há controvérsias e há interpretações também diferenciadas e inclusive com leituras diferenciadas do que foi o pensamento do Sérgio Buarque. Mas eu acho que traz aí uma questão importante para esse debate no Brasil, na medida em que ele afirma que o grande problema do Brasil não é a colonização portuguesa, mas a escravidão que ocorreu no nosso país. E Zé, essa crítica, né, ao Sérgio Buarque de Holanda e a um certo conhecimento elitista, branco, é uma tônica recorrente, né, no pensamento do Gessé. Sim, ele já vem nos seus livros anteriores trabalhando com isso, né? E essa predominância, né, do pensamento uspiano e dentro do pensamento da USP, o pensamento do Buarque de Holanda, né, que, na verdade, né, coloca essa questão do homem cordial, e isso aí não é um qualificativo. Quando falam no homem cordial, é aquele que age mais pelos instintos do que pela racionalidade, né? Então, essa cordialidade não é uma qualificação positiva que o Buarque de Holanda faz dos pobres. Bom, nós vamos retomar então esse debate aqui daqui a pouco. O segundo bloco fica por aqui. Voltamos já já. O Olhar Crítico está de volta com a professora Nara Scabin e o professor José Milton. Nara, o livro do Gessé, que a gente está discutindo aqui, teve uma repercussão intensa no debate público, mas também recebeu algumas críticas de intelectuais e figuras públicas do campo da esquerda, né, onde o livro se situa. Como foi esse debate, Nara? Bom, é interessante pensar, né? Esse livro, ele é um fenômeno raro, assim, no mercado editorial brasileiro de livros acadêmicos, que é um livro que vendeu muito, que esgotou, né? Que caiu de alguma maneira nas mídias, na boca do povo, né? Que foi muito mencionado, talvez até por esse título, né? O Pobre de Direita, que ele tem um apelo ali, né? Remete aos memes e tal. E ele teve, né? Sim, como você bem aponta, né, recebeu diversas críticas entre figuras públicas do campo da esquerda. Eu queria destacar aqui especialmente uma vertente dessas críticas que o livro recebeu, que foram críticas feitas por figuras públicas que se posicionam abertamente como figuras públicas de esquerda, né, que pensam, inclusive politicamente, os rumos da esquerda no Brasil, que são figuras políticas intelectuais e lideranças políticas, né, bastante jovens. Então vou destacar aqui 2 casos de pessoas que têm menos de 40 anos, né, pensadores muito jovens, e que, nas suas críticas ao livro, acho que esse é um ponto importante, procuram marcar uma distinção a partir do próprio lugar de classe do qual elas falam. Então, são pessoas que vão dizer assim, olha, o Gessé, né, fez uma discussão bacana, mas eu estou em contato com esses pobres de direita no meu cotidiano. Então, são lideranças que têm uma experiência de classe também distinta daquela do Gessé, né, Souza, que não ocupam uma posição de destaque na academia, como o Gessé Souza bem ou mal ocupa, é um acadêmico consagrado, um autor de livros, né, de muitos livros, ele tem um capital também aí distintivo no campo acadêmico. Então são figuras que vão demarcar, olha, ele também não está tão próximo dessa realidade dos pobres de direita que ele descreve, né? Então tem um marcador de classe nessas críticas. Eu destaco especialmente, né, a crítica do Paulo Galo, né, que teve até uma boa reverberação aí nos meios jornalísticos, né? O Paulo Galo, ele não é um acadêmico, né? Mas ele é uma liderança política importante que tem se destacado aí. Foi líder dos entregadores, exatamente, né? Dos movimentos dos entregadores de aplicativos, né? Ficou muito ali, teve uma projeção grande durante a pandemia de Covid-19, né? Tem uma atuação conjunta também como ativista, né? Ali contra esses símbolos do colonialismo, né? Do bandeirantismo paulista. E ele vai apontar justamente isso, né? Essa diferença de, olha, de classe a partir do lugar de onde a leitura é feita. Então, olha, o Gessé não está em contato com o povo da periferia como eu estou todo dia para entender por que a direita tem
um respaldo tão grande nesse espaço, né? E um outro crítico que eu acho que também é interessante a gente destacar, que é um outro pensador, né, que tem pensado aí os rumos da esquerda bastante jovem, é o Jones Manuel, que é historiador, né, comunicador popular, né, um pensador marxista, né, uma liderança marxista, militante marxista, que fez algumas críticas a partir, aí mais até de uma posição teórica, embora ele também venha de uma experiência periférica, seja também um pensador negro, né, a crítica que o Jones Manuel faz é mais demarcada a partir de um lugar teórico. Então ele faz uma crítica a partir dessa posição marxista, que evidentemente, né, é a posição que ele assume. E dá para você dar uma ideia, assim, uma síntese do que vem aí nesses elementos críticos de um lado e de outro? Os assim, argumentos, os né? argumentos, né? Que eu fiz são até um levantamento aqui, uma síntese para não me perder, porque foram elementos bem interessantes, né, que eles trouxeram. Então o Galo, ele teve uma fala em especial que virou manchete, que reverberou, que foi a seguinte fala, né? Pobre de direita não é o problema é a esquerda playboy. Né? Então ele faz ali uma leitura, mais até pelo título do livro do que pelo conteúdo do livro, mas que é uma fala importante no sentido de que, independentemente, né, de ser uma leitura mais ou menos acurada ali do livro, porque ele demarca essa posição de classe. Olha, não adianta, né, como muitos discursos fazem, eu nem acho que seja o que o autor faz, como a gente falou, mas muitos discursos sociais põem a culpa no pobre, né, pelo fenômeno da direita, o pobre que não sabe votar, é justamente esse discurso. Do mesmo jeito que a direita põe na esquerda. Exatamente, ele vai dizer que, né, muitas vezes a esquerda faz isso, culpabiliza esses mais pobres que votam, né, massivamente na direita. Então, ele vai dizer, esse não é o problema é uma esquerda playboy, né, branca, de classe média, né, que perdeu o contato com o que acontece nas periferias, que não sabe o que acontece nas periferias, e aí ele usa até uma expressão interessante, ele diz que você precisa considerar a materialidade de como essas posições são construídas. Também importante. É um termo aí, né, caro ao vocabulário marxista, embora ele não esteja se posicionando exatamente de um lugar teórico muito bem demarcado, mas quer pensar isso, né, quais são as condições materiais para que os pobres construam ou não a sua posição política. Quer dizer, os empobrecidos podem vir a ter um voto de esquerda ou um voto mais consciente se tiverem condições materiais que propiciem isso, né? E ele vai dizer, olha, a verdadeira causa desse fenômeno das periferias que votam na direita é que as lideranças políticas da política eleitoral institucional de esquerda esqueceram que a periferia existe, né, que as periferias existem e não estão ali no dia a dia fazendo um trabalho de base. Né? Então, na perspectiva do Galo, o que acontece é que a direita ocupa esse espaço e aliada com o crime organizado, que é uma outra força atuante nas periferias. Né? Já o Jones Manuel, é interessante dizer que o Jones ele vem fazendo críticas ao GCE que não são de hoje, né? Ele tem alguns textos críticos ao GCE, tem vídeos, né, discutindo inclusive a questão do pobre de direita que são anteriores à publicação do livro, mas mais recentemente ele publicou um vídeo no canal dele no YouTube, né, que ele usa ali como plataforma do projeto de comunicação popular, em que ele discute a obra do GCE a partir, né, de uma crítica feita à entrevista que o GCE deu para o Reinaldo Azevedo. Né? Então ele vai retomar essa entrevista e o debate do Reinaldo Azevedo com o Gessé Souza para dizer inclusive o seguinte, olha, a visão de economia que o Gessé mostra nessa entrevista e no livro é parecida com a visão do Reinaldo Azevedo, que é reconhecidamente um pensador liberal. Né? Embora tenha tido aí posições de defesa do governo Lula III, ele é um jornalista, um pensador, um debatedor liberal. Então, ele vai dizer que tem alguma coisa de errado. Se o Reinaldo Azevedo e o Gessé estão concordando do ponto de vista econômico, tem alguma coisa aí problemática, né? E aí a grande crítica que o Jones Manuel faz é esse apagamento, ou essa diminuição do papel da economia. Ele, como um pensador marxista, né, obviamente pensa ali na economia como algo central, ele vai dizer que o Gessé erra em dizer que a economia não é tão importante assim, né, que as questões morais são mais importantes. Né? Ele vai trazer, por exemplo, o argumento de que para as pessoas das classes empobrecidas, por mais que os indicadores econômicos do governo Lula III estejam positivos, né, mostrem uma economia sendo reaquecida, a experiência cotidiana das pessoas quando vão no mercado fazer compra não é essa. As pessoas acham que as coisas estão caras, houve de fato uma subida de preços de alimentos, né? Então o índice de inflação tá bom, mas o preço dos alimentos tá alto.
Então tem uma experiência cotidiana que é de base econômica e que faz com que as pessoas não percebam muito essa diferença entre o governo Lula e o governo Bolsonaro e muitas vezes votem, né, dessa maneira. Então, na verdade, para o Jones, a economia é fundamental. Bom, eu vou chamar o Zé daqui a pouquinho também para esse debate, mas a gente tem uma pergunta de um aluno aqui, que é o João Antônio Cunha, dirigida para você. Vamos lá. Olá, meu nome é João Antônio Cunha e eu sou estudante do 6º período do curso de jornalismo da PUC-Minas do Coração Eucarístico. Professora Nara, o Gessé Souza, em seu livro, ele apresenta uma série de entrevistas com indivíduos que se identificam com o discurso bolsonarista. Um argumento recorrente utilizado entre os entrevistados é a crença de que a mídia tradicional ela faz parte de um conluio para prejudicar e perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, a imprensa comercial sempre esteve historicamente associada aos interesses burgueses e ao neoliberalismo. Portanto, qual é o papel da grande imprensa no processo de formação no fenômeno dos pobres de direita e por que ela é tão rejeitada por esses indivíduos? Obrigada, João, pela sua pergunta. Ótima questão, né, para a gente pensar o livro. Bacana que você trouxe a questão das entrevistas, né, que são um material rico ali que o Gessé traz na obra, né, um material muito bacana. Eu acho que essa pergunta do João, a gente tem que considerar duas coisas aí, né. Por um lado, primeiro, o fato de que essa imprensa comercial fala em nome das elites, o Gessé aponta isso a todo momento, né, e do que ele chama de classe média real, né, que é uma classe média que tem um padrão de vida mais próximo das elites do que, né, das classes populares. Então, ela representa os interesses dessas classes dominantes, né, de maneira que a imprensa comercial, os veículos da imprensa comercial não vão representar a luta de classes, as formas de opressão como elas são, né? Então existe ali um trabalho de ocultação, de escamoteamento, né? de invisibilização desses mecanismos de opressão para permitir que essa violência simbólica, né, de o pobre se sentir culpado pela própria pobreza, se mantenha. Então, de fato, João, é estranho a gente pensar, né? Puxa, se essa imprensa representa ali os interesses da elite, né? E a gente está falando de pobres de direita que votam nos candidatos da elite, por que então eles têm essa desconfiança, né? Olham para essa imprensa e falam isso é um conluio contra o Bolsonaro e tal. Aí eu acho que a gente tem que pensar numa outra coisa que é o discurso que a extrema-direita constrói para apontar bodes expiatórios pela condição de humilhação e de empobrecimento das classes populares. Então, a imprensa, a extrema-direita, tem construído um discurso de dizer, olha, a culpa pela sua desgraça, pela sua humilhação cotidiana, pela sua pobreza, é dos indígenas, é dos imigrantes, no caso da Europa, é das pessoas LGBT, é da esquerda e é também da mídia. Esse discurso antissistema, eu acho que ajuda muito a criar essa posição crítica ali, ou contrária, pelo menos, à grande mídia. Zé, fechando esse tópico, faltou então, na opinião desses críticos, o Gessé também dá um peso diferenciado para o papel econômico, né? Como é que você percebe? Não, essa crítica, né, ela tem sido muito forte, inclusive nos veículos independentes, na chamada mídia, né, alternativa. Nós vemos, por exemplo, que esse não reconhecimento do fator econômico vai ser destacado por Valério Arcari, no jornal Brasil de Fato. E como a Nara já fez referência, né, o Paulo Galo deu uma entrevista ao UOL em que ele chama o Gessé de pseudo-intelectual classista que representa o pensamento da classe média branca. E essa entrevista do Paulo Galo teve ampla repercussão na mídia independente. Daqui a pouco eu quero que você, inclusive, volta com mais questões da mídia independente para nós. Mas vamos para um rápido intervalo e já voltamos. O Olhar Crítico está de volta com o debate sobre o pobre de direita. Bom, Nara, e teve uma repercussão, como você adiantou aí, né? O livro é um fenômeno editorial. Inclusive, teve uma repercussão grande também em veículos jornalísticos da imprensa comercial.
Como que a imprensa comercial abordou e trouxe a discussão dessa obra para circulação pública desse debate? Uma pergunta interessante, né, Edson? Porque o livro coloca o dedo na ferida dessa imprensa comercial. E vai dizer, vocês, imprensa comercial, são culpados pelo fenômeno dos pobres de direita. Na verdade, talvez seja o principal instrumento ideológico de produção desse fenômeno, né? Então, é muito curioso olhar como é que essa imprensa repercutiu. Embora tenha tido ali uma repercussão até que bastante significativa para um livro acadêmico, que no Brasil, de forma geral, não costuma ter, né, uma circulação assim tão grande, ainda assim foi uma repercussão, me parece, menor do que na imprensa alternativa, acho que daqui a pouco o Zé comenta, né, sobre isso. Mas houve ali uma repercussão bastante significativa para um livro acadêmico, principalmente na Folha e no Globo, né? Vou falar do Estadão, que é um caso à parte daqui a pouquinho. E essa repercussão ela foi parcialmente impulsionada, me parece, pelas eleições municipais de 2024, porque, né, foi um acontecimento que dialoga diretamente com o fenômeno tratado no livro, né? Então, esses veículos, a Folha e o Globo, né, fizeram entrevistas com o GCE para falar sobre o livro e sobre as eleições, para falar, né, sobre esse comportamento eleitoral das classes empobrecidas nas eleições. E aí foram textos interessantes até sobre o livro, entrevistas, né, a gente tem uma resenha, né, na Folha, o que mostra um certo prestígio, né, que o jornal deu ao livro, fazer uma resenha. E o Estadão, que é um veículo, a gente sabe, mais abertamente conservador e tem, né, dado ainda uma guinada, parece mais à direita ainda, ele não noticiou o lançamento do livro, né? Então, para o Estadão, esse livro não existiu, não foi publicado, mas tem alguns textos de opinião, eu achei 2 textos de opinião, pelo menos até dezembro de 2024, que foi quando eu fiz ali o levantamento, né? Um artigo de opinião e um editorial que cita o livro. Não são sobre o livro, mas citam o livro. O editorial, que saiu no dia 20 de outubro, tem como título Lula ignora a classe média. E aí a gente já tem uma ideia do que vem por aí nesse editorial, né? Nesse editorial do Estadão, o GCE é citado pontualmente em um trecho que diz que haveria no PT e na esquerda uma certa superioridade no olhar que eles dirigem para a classe média, né? E para, aí cito o GCE, né, na forma como a esquerda e a classe média olha para os mais pobres que passaram a votar na direita, estou citando aqui o editorial, aqueles que o sociólogo GCE Souza, outro porta-voz da esquerda, chama snobmente de idiotas e imbecis. Então, tem aí uma representação muito, assim, planificada do que seja a posição de esquerda, até porque o GCE não é consenso nem entre a esquerda. Não é. Né? Então, acho que isso é interessante e é interessante observar também, pelo menos a partir desse levantamento que eu fiz, não sei se depois de dezembro outras coisas saíram, né? Foi até onde eu fiz a pesquisa, mas que em nenhum momento essa imprensa aproveita a discussão sobre o livro do GCE para fazer uma autorreflexão, uma autocrítica, pensar a sua posição, que fosse fazer um meia-culpa, né? Não, essa é como se o GCE passasse ao largo do papel da imprensa, quer dizer, assim, tem um certo cinismo também ali na forma como a imprensa comercial trata o livro. Zé, e você já chegou a adiantar um pouco desse debate para nós, mas assim, como é que você avalia, né, e eventualmente até pontua algumas intervenções mais no campo da imprensa independente, da imprensa alternativa, sobre essa obra do GCE? Nos últimos anos, esse foi o livro com maior repercussão na mídia independente. GCE Souza foi entrevistado pela TV ICL, 247, GGN, Ópera Mundi e naqueles outros veículos menores onde ele não foi entrevistado, a sua obra foi comentada e discutida. Então a gente pode dizer o seguinte: eu não me lembro, e tenho acompanhado esses veículos ao longo desses anos, de um outro livro que tivesse tanta repercussão. Com uma outra crítica periférica, a repercussão foi muito positiva na mídia independente. Bom, então a gente consegue aí, né, fechando aí esse debate, né, um livro com uma ampla repercussão, seja na imprensa comercial, seja na imprensa independente, na mídia independente. E eu acho que ele traz algumas outras coisas que a gente pode, inclusive, futuramente pensar aqui, né? Há um fio condutor, e pegando aí o que a Nara disse, né?
que marca o livro, que é o papel dos meios de comunicação, da mídia, na construção desse imaginário, que a gente poderia até evocar aqui, a palavra ideológico, né, dessas classes empobrecidas. E o Gessé coloca e pontua que elas são responsáveis também por isso. Então, quem sabe pode ser um debate futuro nosso também, né? Pensar na dimensão simbólica e midiática da construção desse imaginário para, quem sabe, num futuro programa, mas hoje o nosso debate sobre o livro vai parar por aqui, porque agora a gente vai para o momento da nossa dica cultural. E eu vou começar com a dica cultural de hoje, do livro que eu trouxe aí, A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói, da editora Príncipes, né? Esse livro é um livro que eu li recentemente, né? Aproveitei minhas férias aí de dezembro, janeiro, né? E esse livro, ele traz uma história interessante de um personagem, né? Que é Ivan Ilitch, que acreditava ser um homem especial, não pensando no fim que todos terão um dia, né? E comprometido com a vida dele, da ascensão profissional, ele vai ter um fim, ele vai perceber o seu próprio fim a partir do seu adoecimento, e o personagem vai fazer toda uma reflexão ali sobre a vida, sobre a morte, né? E que eu acho que é interessante trazer para que, né, a gente também conheça essa importante obra desse grande escritor que é o Tolstói, né? Nara, o que você trouxe para a gente? Trouxe uma série, também aproveitei as férias, né, para maratoná-la, que é a série 100 Anos de Solidão, uma produção da Netflix, saiu, né, no final de 2024, e que é, né, uma obra adaptada do famoso livro homônimo, né, do Gabriel Garcia Marques. O livro foi lançado originalmente publicado pela primeira vez nos anos ainda, né, 60, 67, então um livro já bastante clássico na literatura latino-americana, talvez a obra romance, pelo menos, mais importante, né, da literatura latino-americana. A história, né, ali do livro e da série, a série bastante fiel, inclusive, né, ao livro em vários aspectos, gira em torno de uma família, a família Buendia, né, a ascensão e a queda dessa família numa cidade fictícia, que é a cidade de Macondo, né? E de alguma maneira essa história ela é um pouco uma metáfora da condição latino-americana, né, entrelaçada à condição da Colômbia. Interessante aqui é que é uma obra, um livro que por muitos anos foi considerado impossível de ser adaptado, né, e essa adaptação agora saiu, mas não sem tensionamentos, né? Então, mesmo sendo uma adaptação mainstream da Netflix, né, a gente teve ali uma série de conflitos com a família do Gabriel Garcia Marques, né, que fizeram exigências para que essa obra fosse adaptada. Por exemplo, a exigência de que a obra fosse gravada em língua espanhola, então ela é totalmente falada em espanhol, o que é raro, né, nessas plataformas, para esses lançamentos globais, pelo menos, e foi inteiramente gravada na Colômbia também. Então, acho que vale a pena aí aproveitarem, né, um tempinho aí para acompanhar. Excelente dica. Zé? Bom, a minha dica cultural é um clássico da literatura brasileira. É a principal obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Vidas Secas foi escrito entre os anos 1937 e 1938, quando ele foi publicado. Foi publicado originariamente como uma série de contos em jornais. E Graciliano Ramos foi preso em 1936 pela ditadura varguista e solto em 1937. Durante esse período da prisão, ele escreveu um livro, Memórias do Cárcere. Agora, o seu livro principal, que é o único escrito na terceira pessoa, é Vida Seca, que retrata a vida de uma família de retirantes, né, fugindo da seca, né, e seus percalços, suas angústias, seus desafios e principalmente o seu imaginário. É um livro realmente que compensa ser lido. Bom, com essas indicações, então, a gente pode fechar o nosso programa por aqui. Quero te agradecer muito, Nara, mais uma vez pela sua presença aqui nessa bancada, pelo levantamento rigoroso
que você fez e pelas contribuições de sempre que você nos traz. Eu que agradeço, Hércio, um prazer estar aqui com você. Agradeço também ao Zé, né, pelo prazer que é dividir a bancada com vocês. Agradeço, claro, também aos nossos espectadores, né, ao nosso público que nos acompanha. Obrigado, Zé, por sua participação nesse debate, pelas suas contribuições trazidas hoje também. Hércio, muito agradecido a você e a Nara por essa presença constante em nossa bancada durante todo o ano de 2024 e no início agora de 2025. E meus agradecimentos extensivos aos nossos telespectadores que nos têm acompanhado até aqui. E assim terminamos aqui o nosso programa. E lembramos a você que ele também está disponível no YouTube e nas plataformas Spotify e Deezer. Nos acompanhe por lá também. E desejo a você, o nosso espectador, que você tenha um feliz 2025. Um grande abraço e até a próxima semana.